Hum. Muito Ei, boa noite, mana. boa noite. Já tô Boa aqui noite, fazendo, todo mundo. já tô aqui fazendo propaganda da senhora, falando assim que eu quero Ah, trazer você e o Décio para cá. hora que começar, hora que a gente começar com os presencial, né? Quem sabe a gente vai ter a honra de ir aí. Ah, eu tô aqui eu tô aqui na torcida. Contei aqui pro pessoal que esse ano foi muito maravilhoso, que eu já vi muito resultado das constelações na minha vida. Tô Uhum. muito feliz. Depois quero gravar um áudio específico para a senhora para contar algumas coisas. Ai, vai ser um prazer ouvir, mana. Você marcou o tempo aí, mano? Marquei. Ah, Beleza, a gente beleza. começou 8h02, mais ou É, não, menos. eu falo que agora não aparece automático, né, lá em cima. Ah, tá. Eu marquei aqui no reloginho mesmo do É celular. porque naquele negocinho ao vivo, assim, que aparece, aí a gente aparece o reloginho lá, o cronômetro. Ah, eu acho que eu nunca tinha visto, não. É, clica em cima pra você ver. Tá Deixa eu escrito ao ver. vivo lá em cima na tela. Ah, Viu? legal! Legal, É. vi. Aprendi. Ó, É. 3 minutos, Eu legal. também aprendi outro dia. Então, bora lá, Moana. Boa Bora noite, lá. obrigada pelo convite, tá? Eu- Boa noite, pessoal que está chegando aí. Bem-vindo todo mundo também. Professora, então aqui vamos contar, né, para o pessoal sobre as leis. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as 3 leis de Bert, que rege o relacionamento, né? Uhum. Vai ser um prazer. Você tem alguma pergunta específica ou dispara falar aqui? Pode parar a falar. Depois eu tenho. Tá joia. Tá bom, então vamos lá. Ah, bom, primeiro, Moana, eu gostaria de dizer que essas leis são essas leis sistêmicas, né? Elas não foram inventadas, não foram tiradas da cachola do Bert, né? Na verdade, Bert até descreve o que chama de hipótese antropológica, está no nosso livro, que foi hoje na gráfica. Coisa E boa! aí, até que enfim, na parada agora deu para acabar. Bom, então eu sempre gosto de alertar isso, né? Que essas leis não vêm da cabeça de ninguém, não é nada inventado, o Bert não inventou isso, né? Eu falo que é igual a maçã caiu lá, o cara descobriu a gravidade, né? E o Bert trabalhando tanto com pessoas, né? Ele pôde perceber a atuação dessas leis. E aí, quando o Décio traz depois essa questão da hipótese antropológica, né? Eu acho bem interessante, ele fala disso com muita propriedade. Na verdade, essas 3 leis, que são pertencimento, a ordem e o equilíbrio, a gente vai destrinchar isso daqui a pouco, são coisas que atuam desde que existe gente, desde que a humanidade, né? Então, por exemplo, isso, só que elas atuavam, por exemplo, lá na época das cavernas, né? Então, se você saísse da tribo e falasse assim, não quero mais você, estou de mal, Belém, Belém nunca mais fica de bem, e saísse do clã, saísse da tribo, saísse da família, você era comido por um leão, né? Era devorado. Então, você não podia sair, né? Você não podia ser excluído. Exclusão naquela época realmente significava morte. Se você falasse, você está expulso daqui, realmente significava morte, né? Então, as pessoas faziam de tudo para poder pertencer. Assim como a ordem, né? Então, por exemplo, o pessoal saía para caçar. Quem naquela época, um velho tinha o quê? 20 e poucos anos, né? As pessoas morriam muito cedo. Então, quem sabia tudo eram pessoas mais velhas, porque já tinham sobrevivido mais tempo, né? Já tinham passado por experiência, sabia mais sobre caça, sobre como pegar o bicho e tudo. Então, essas pessoas mais velhas do clã, eles eram ouvidos, né? E quando você falava, ele falava, por exemplo, assim, vamos para a direita, né? E o mais jovem falava assim, não, peraí, eu gostaria de conversar sobre isso, né? Nesse meio tempo, eles perdiam a caça, por exemplo. Então, aqueles mais. Mas, na verdade, aí tinha até um pouco, né, de não ouvir o idoso, a pessoa mais velha, o idoso naquela época, com 20 e poucos anos. Isso significava, por exemplo, que talvez eles não teriam caça, não teriam coisa para comer naquela semana, né? E, por exemplo, quem pegasse, aí a gente, desculpa nisso aí, né, a gente traz, por exemplo, a questão da ordem, né, respeito
ao conhecimento daqueles que vêm antes, né? Não é obediência, mas respeitar aquilo ali, porque se eles estão dizendo algo, é porque eles já vivenciaram de alguma forma aquilo. E a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, também desde aquela época, dessas épocas remotas, né? Por exemplo, quem caçava, o cara corria mais, conseguia pegar, por exemplo, a caça, né? E aí, na hora de que ia dividir a caça, se você desse a parte menor para quem, por exemplo, fez mais, para quem deu mais, quem caçou, quem jogou a lança e tudo, essa pessoa da próxima vez, por exemplo, se você der um pedaço menor para ela, ela não vai ter estímulo para correr da outra vez. Ou talvez ela não vai ter nem força, né, suficiente, dependendo do que ela ganhar, para correr da próxima vez e poder pegar o leão. Então, assim, são essas leis, se você for observar, né, elas já atuam desde que o mundo é mundo, né? Então não é nada assim, é uma coisa bem simples, né? Bem humana mesmo. E, na verdade, assim, é claro que isso tem uma explicação maior, né? Mas eu não vou me ater nisso aí. Eu vou, né, só para deixar claro para vocês que isso não é uma coisa que foi inventada, né? Isso já existe desde que o mundo é mundo, dentro dessa visão da hipótese antropológica. Bom, e o que Beck percebeu, essas leis seguem atuando, né? E o que Beck percebeu foi a atuação delas nos relacionamentos, como você disse agora há pouco. Beck chamava isso no início de ordens, né? Ordens do amor. Tem até um livro com esse nome na Cultrix, né? Com o tempo, nós começamos a falar leis, DSO, começamos a falar leis, né? Já deve ter, sei lá, uns 15 anos. Um dia a gente falou isso com o Berta, né? Falou, Berta, isso não é ordem, né? Isso é lei mesmo, porque é uma lei, né? Querendo, quer você queira, quer você não queira, isso atua de uma forma ou de outra, né? Concordando ou concordando, sabendo ou não sabendo, que isso atua. Então, na verdade, nós chamamos de leis, né? Leis sistêmicas e leis do amor que atuam nos relacionamentos, inclusive é o nome do nosso workshop, desde que a gente começou. Então, ele percebeu isso, né? Trabalhando com pessoas. Bom, e quais que são, né, essas leis? Como eu estava dizendo, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. O que diz a lei da ordem? Antes de eu falar delas, eu quero dizer só uma coisa ainda. Essas leis são, por exemplo, são leis da natureza, né, naturais mesmo, assim como a lei da gravidade, né? E não tem nada assim, se você concorda, por exemplo, eu não concordo com a ordem, eu acho que minha mãe é muito fraca, muito frágil, muito não sei o quê, ela age como se ela fosse pequena. Concordando ou não concordando, você é punido quando você vai contra a ordem, né? Como? Com fracasso, com doenças, né? Então é como a lei da gravidade. Eu costumo dizer, por exemplo, se você concorda com a gravidade ou não, ela atua, né? Eu tenho uma imagem horrível, mas eu gosto dela porque ela realmente marca a gente. Então, uma criança, por exemplo, está brincando no terraço, né? E aí a mamãe dela chega com a bonequinha, ela está lá brincando com a bonequinha, e de repente a bonequinha cai. E o que a criança faz quando a bonequinha cai? É uma criança que nem sabe o que é gravidade. A bonequinha caiu, a criança faz o quê? Ela vai pular atrás, né? Pra pegar. Eu falo assim, né? Imagina que quando a criança está pulando, está tirando o dedão dela do terraço, né? Para pular em cima para ir atrás da bonequinha que caiu. A mãe acaba de olha para ela naquele momento e fala, meu Deus, né? A criança vai cair do mesmo jeito, não é porque a mãe, pelo amor de Deus, não deixa isso acontecer, não é porque a mãe não quer que ela caia, não é porque a criança não sabe que existe gravidade, ela vai cair, se ela tirou o pé da laje, ela vai cair, né? Independente de se ela tem consciência ou não dessa questão da gravidade. Eu costumo dizer que pode até ser que lá embaixo tenha um caminhão de travesseiros, e a criança cai em cima dos travesseiros, não acontece nada, né? Mas a gravidade atuou, ela não deixou de atuar, né? Então, essas leis, né, elas são leis da natureza, assim como essas outras, né, assim como a gravidade, por exemplo, né? Então,
Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não sabia disso. Vai, né? Você vai pagar o pato do mesmo jeito, né? Então, quando a gente vai tomando consciência disso, é claro que é mais fácil, porque você fica mais atento, mais alerta, né? Mais, como eu costumo dizer, vigiar e orar, né? Você fica esperto, digamos assim. Você percebe claramente a hora que você está transgredindo uma dessas leis. Pois bem, então vamos lá. Tem uma pergunta aí, Moana, que você quer fazer? Professora, na constelação, quando a gente queria que a senhora falasse um pouquinho para o público também, que a constelação ela vai tirar uma radiografia de como que tá essas leis, né? O que que atua ali. Mas o que muda um pouquinho é a diferença da nossa postura, né? Eu gosto muito, aprendi muito com a senhora, principalmente assim, eu tento vigiar e orar todo dia sobre a questão da postura, né? Fala, meu Deus, que postura eu estou, que postura eu estou. E tem muita coisa assim, e isso funciona, gente, funciona. E eu falo assim, meu Deus, como é que isso é verdade? Esses dias eu lembrei, a gente fez, a senhora que fez minha constelação, a primeira constelação, né? A senhora estava também. E aí aconteceu algo lá, que aconteceu algo recentemente. Eu falei, gente, mas eu demorei demais para eu ter essa postura, né? Demorei demais, mas foi muito treino. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho isso para o povo também, porque o povo acha que constelação é mágica, que eles vão lá, vai sair da constelação e resolveu. Mas, Moana, isso aí a responsabilidade das pessoas olharem e acreditar nisso é das próprias pessoas que oferecem constelação, né? Tem gente que fala assim, constela em 30 dias, o problema está resolvido. Vem cá, você quer ter uma vida boa? Vem constelar comigo. Então as pessoas, para vender, acabam falando merda, né? E não tem nada disso. Então pega a responsabilidade que é da pessoa e coloca na mão, coloca numa constelação, né? Eu não sei se é porque a pessoa não sabe que não é, né? Ou se é porque ela quer convencer o outro, vem cá e constela que sua vida está resolvida, né? Porque aí então ela vai e paga. Eu não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas eu acho uma puta sacanagem, né? Alguém fazer isso. Vem cá, constela, que vai estar tudo resolvido. Não é nada disso, né? Uma constelação não resolve a vida de ninguém, né? Graças a Deus, eu digo que aquilo que nos criou nos respeita muito, ainda deixa na nossa mão a responsabilidade de fazer algo por nós, né? Então, para mim, isso é respeito, né? Eu digo para o outro, eu faço por você, isso é dizer, você não dá conta. Então, muitas pessoas, digamos assim, acabam trocando o divã pela constelação, ou seja, fica constelando para ver se resolve. E é uma pena, porque aí a pessoa não saca realmente o que é, né? Por isso tem que ficar constelando tanto. Porque quando a pessoa compreende realmente esses princípios sistêmicos, né, ela não precisa ficar constelando tanto. Eu mesma fiz uma constelação na minha vida, que foi o primeiro workshop que eu fui há mais de 20 anos atrás. Então, mas a compreensão que eu fui tendo desses princípios, isso atua direto, né? Eu estou diretaço atenta, não iluminei, né? Sempre deixo isso claro, mas eu estou sempre atenta. Então, a hora que eu estou agarrada, no cabelo das pernas, que merda que eu fiz, né? O que está pegando aqui, né? Que eu preciso, para onde eu preciso olhar, que eu preciso, como que eu preciso fazer isso, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é, se as pessoas estão fazendo isso, obviamente, isso foi de quem começou, das próprias pessoas que, entre aspas, né, se intitulam consteladores. Então, a responsabilidade é do profissional, né? E não, então eu quero deixar claro, constelação não resolve. Constelação não vai mudar a vida de ninguém. Constelação não vai iluminar ninguém. Não vai. Constelação não vai pôr ninguém no lugar. Constelação não vai equilibrar o relacionamento de ninguém. Constelação não vai incluir ninguém no seu coração. Não vai, não faz milagre. Né? Isso que é dito por aí, isso não existe. Isso é uma ilusão. Mas Bert tinha uma frase que eu amava. Quando a gente conversava isso com ele, sabe? Ele tinha uma resposta que eu amo. Ele dizia assim, cada um tem o constelador que merece. Né? Eu amo. Então, quem procura isso é porque também não está querendo tomar responsabilidade na sua mão, não está querendo usar o seu poder pessoal, né? Prefere ficar lá vitimizando toda a vida, levando o problema para o outro, né? E aí, para cada pé cansado tem um chinelo velho.
Então, eu acho que essa frase do Bert encaixa, né, fecha bem isso aí. Então, como, né, a gente diz, o Bert fala isso, né? Constelação é uma radiografia, né? Uma radiografia da sua postura. Olha, sua postura, e às vezes, gente, nem todo problema que você tem é sistêmico. Tem coisa que não é. Tem coisa que você tem que tirar a bunda da cadeira e fazer. Né? Eu não consigo um bom trabalho. Às vezes não tem nada de sistêmico, você não tem competência mesmo, você tem que ter competência para aquilo ali. Né? Competência, ou tirar a bunda da cadeira, né? Não consigo um bom trabalho. Então, assim, nem tudo é sistêmico. Né? Uhum. Bom, em 2005... Professora, só explica um pouquinho, pessoal, o que é postura, né? Porque eu acho calma. que Calma. Então, só concluir essa pergunta aí que você fez, né? A resposta. Então, a constelação é uma radiografia, né, de uma postura. O que é postura, né? Postura é aquilo que está no nosso coração quando a gente faz alguma coisa. Isso aqui é postura. Né? E aquilo que está no nosso coração é o que toca o outro. Como eu costumo dizer, é o que toca a realidade. Não importa onde o outro está. Né? Pode estar lá do outro lado do mundo, não interessa. Então não se trata de presença física. Que só se eu estiver perto do outro, a minha postura vai tocar o outro. Não. Você também não tem que falar. Né? Eu digo que o que seria dos mudos, né, se falar fosse tão importante. Né? Então eles não poderiam mudar nada nos relacionamentos deles, né? Porque se eles mudam a postura e não conseguem falar isso, como é que ia ser, então? Bom, então a postura é o que vai no nosso... É a maneira mais simples que eu tenho de esclarecer. É o que vai no nosso coração. É o como a gente faz as coisas. É aquilo que a gente diz. O importante não é o que você faz, é o como você faz, né? O que você faz, cada um sabe o que faz da sua vida. Mas o como é que faz toda a diferença, né? Então... O Décio dá um exemplo, que fala um monte de palavrão lá, né? Um exemplo assim, você encontra com uma pessoa e fala, por exemplo, eu encontro você na rua, né? Ei, Moana, sua filha né? Quanto tempo, essa porcaria que você some e tal, dá um abraço. Você, né? Ou então eu encontro você na rua, isso vai ter um efeito em você. Ou outra postura. Eu encontro você na rua com outra postura. Por exemplo, ô Moana, quanto prazer. Quanto tempo eu não te vejo? Saudade. Como você está? Folga me vê-la bem. Né? Polite, toda educada, mas você vai, opa, né? Outra postura. E aí o que vai te tocar é, você não tem nem vontade de encostar na minha mão. Né? Então, o que toca o outro, né? Essa é a nossa postura. Eu costumo comparar isso, né? Você deve ter lembrado lá no treinamento, eu costumo comparar isso com jogar pedrinha na lagoa, né? Então você joga uma pedrinha pequena, né? Ela faz uma ondinha e toca a superfície, se for uma lagoa pequena, né? Chega lá no barranco. Então você pega uma pedra grande, joga, faz assim, bum, né? Esparrama a água para todo lado, mas rapidinho a água faz assim e para. Né? Ou seja, eu comparo essa pedrinha pequena com a postura. Né? A nossa postura, ela reverbera, é como se ela gerasse ondinhas, entre aspas, que toca o outro. E aquilo que a gente fala, que quando não está conectado com o que está no coração, nem toca o outro. Faz um barulho danado, estardalhaço, mas não chega no coração do outro. Não muda nada na relação. Bom, então postura é isso, não tem novidade nenhuma. E numa constelação, o que a gente faz é, nós colocamos os representantes ali para ver o que se mostra na postura, o que a postura daquela pessoa que está buscando ajuda, como é que está a postura dela, que está fazendo com que ela, por exemplo, não consiga um bom trabalho, ou ela perde todo o dinheiro que ela ganha. O que está acontecendo, né? E aí a dinâmica que está por trás disso, né, a postura dela em relação a isso, fica claro, e aí a gente testa aí uma outra, né, que postura ela precisa ter para sair daquele emaranhado, para sair daquela muvuca dela que se meteu ali, naquele rolo que ela vai, bate a cara na parede, vai, bate a cara na parede, né? Então, o que ela precisa mudar na postura interna dela para seguir adiante. Não iluminada, ela vai continuar tendo oportunidades, que vocês chamam de problemas, eu chamo de oportunidades, para que ela possa continuar crescendo, né?
E na medida que a gente vai exercitando essa postura, a gente vai nós vamos nos tornando isso, né? E uma postura é isso, não é uma coisa que a gente faz agora e pronto. Você é igual músculo, né? Você vai malhando, 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 até o músculo ficar firme. Não é uma vez que você malha que, isso aqui, ó, endurece, né? Você tem que malhar muito. Então, a postura é isso também. Você vai exercitando a postura, por exemplo, o meu caso, né? A minha primeira e única constelação, como eu disse. Aí eu estava completamente fora do meu lugar. Então, assim, cheia de amor, completamente tomada de amor, mas sem nenhum respeito. Ou seja, sem concordar com aquilo que era, do jeito que era lá na minha família. Eu queria que eles ficassem bem, eu queria ajudar todo mundo, eu queria, enfim, aquelas coisas que a gente acha que é amor e, na verdade, é exigência, né? Então, eu queria que meus pais ficassem bem, eu queria que meus irmãos, enfim. E isso me custou caro, né? O que eu precisava? Eu precisava pôr o rabinho entre as pernas e ir para o meu lugar, né? Porque aquilo ali, meus pais já existiam muito antes de mim, eu não tinha aquela importância toda que eu achava que eu tinha na vida deles. Então eu precisava deixar eles, né? Olhar para a grandeza deles e cuidar da minha vida, né? Então a postura que eu precisava mudar era essa, né? Aprender a ser pequeno. E aí você vai ralar a barriga no tanque no fogão, porque a hora que você sai de novo do lugar, e você vai sair o resto da vida, né? A hora que você sai de novo, você percebe rapidamente. Aí vem a questão da percepção, né? E quando é o que a gente fala nos nossos treinamentos, né? O que a gente faz nos treinamentos é ajudar vocês a desenvolver uma percepção, uma postura neutra, para ampliar a percepção né, de vocês, dos nossos alunos, e para que eles mesmos possam perceber isso, as coisas no dia a dia acontecendo, para não precisar ficar buscando ajuda toda hora, né? Então, quando você percebe que você está saindo do lugar, né? Você volta de novo, sem ficar brigando, batendo em você, chorando. Ah, oh, meu Deus, achei que eu tinha iluminado. Não, todo mundo vai fazer, né? Nós somos humanos. Bom, aí você percebe isso, muda a postura, né? É o que eu chamo de ralar a barriga no tanque no fogão, né? Você observar todo dia. Nanana. E como é que você observa isso? Na realidade. Você sabe que você está numa boa postura, como? Na sua realidade. Se a realidade está leve, as coisas estão fluindo, é porque você está seguindo numa boa postura. Se está truncado, se está duro, se você está tendo que esforçar, para e dá uma checada, né? Você está no seu lugar? Você está equilibrando as suas relações? Você está pondo alguma coisa para fora, julgando alguém? Né? Seja uma pessoa, seja um sentimento, seja enfim. Né? A gente não julga a pessoa, a gente julga um comportamento da pessoa. Então é isso. Então a constelação ela é uma radiografia da nossa postura, né? E traz ali à luz qual é a postura que pode ajudar a pessoa a seguir adiante. Aí é que o serviço começa, porque constelação é só representação, né? Aí é que a pessoa começa. Aí ela vai exercitar essa postura. Se ela exercitar, bom, ela vai seguir na direção daquilo que ela buscou ajuda. Se ela não exercitar, ela vai ficar no mesmo lugar. Então, uma vez uma pessoa veio no workshop nosso, arrancou lá do Nordeste, veio no workshop nosso em Goiânia, muitos anos atrás, eu nunca me esqueci disso, foi bem clássico. 3 meses depois, na época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas que tem hoje, mandou um e-mail para a Sandra já organizava para a gente, mandou um e-mail para a Sandra perguntando, dizendo assim: eu fiz um workshop com o Décio Wilma há 3 meses e até hoje nada mudou, não mudou nada na minha vida. Né? Aí a Sandra mandou esse e-mail para a gente e falou como é que que eu respondo? Né? Diz para ele, na época a gente não tinha e-mail assim, responde para ele só com uma pergunta, manda só uma pergunta de volta. A gente mandou perguntar o seguinte para ele: e a sua postura? Mudou? Né? Porque se não mudar, constelação não vai fazer milagre. Não vai mesmo. Então é isso. Respondi sua pergunta? Respondeu, a gente tem mais 2 perguntas aqui, e antes disso eu queria complementar, né? É o efeito, né, professora? A nossa vida, o que eu falo tem efeito no outro, né? E aí eu vou saber se eu tô numa uma boa postura também do efeito que eu tenho de volta. Às vezes eu ando treinando muito, né? Eu falo assim, às vezes tem coisa que eu tenho que fazer, eu falo assim, meu Deus do céu, vamos lá treinar uma boa postura para eu fazer isso, para eu ter o efeito que realmente precisa ser, né? E quando tem um efeito assim, eu trago a responsabilidade para mim. Qual a parte da minha postura
que não foi bacana, né? Talvez eu fiz algo Uhum. que não foi numa boa postura. Porque o que eu mais vi, assim, nos workshops, assim, e também tive esse papel também, né? É a gente nega, né? A gente senta lá na cadeirinha do lado lá e a gente tem uma... A constelação tá mostrando a nossa postura e a gente não quer ver aquilo lá, não. A gente fala, não, né? Tipo assim, eu não sou assim, não, né? E aí eu vejo É. a força que a senhora e o professor Décio às vezes faz tão escândalo, né? Para que a gente consiga ver. Tem hora que perde a paciência. Tem hora que ele perde a paciência e ele fala, meu Deus, olha ali, tá mostrando a sua postura. E a pessoa É. tá lá assim, e a gente tá lá assim, tipo, não, 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 não. E eu acho que ele tem vontade de dar uma chacoalhada assim na Hum. gente. Que é outra coisa, né? Porque quando a gente vai para constelação, a gente não vai com uma postura muitas vezes assim, ai, o que que eu preciso mudar para que, né, o que que eu preciso mudar na minha postura? A gente quer saber alguma coisa que é uma mágica ali, né? E não quer melhorar, não, porque a gente quer pôr a culpa em todo mundo ali, na mãe, no pai, no irmão, no vizinho, no amigo, mas não traz pra gente, né? O Raul Seixas tem uma música que eu gosto muito, chama Ouro de Tolo, acho que é Ouro de Tolo mesmo. Ele diz assim: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Então, assim, é exatamente isso, né? A E, gente quer pôr a culpa no outro, mas no fundo, a hora que a gente deita, a gente sabe que o negócio é com a gente mesmo. e, e, Eu vou. E a gente tem dificuldade, às vezes, até de pedir, né, professora? Eu estava lendo, assisti uma live da senhora esses dias que eu falei assim, gente, isso é fantástico, né? Você falando assim que vergonha é um sentimento de luxo, né? Porque geralmente a gente senta. Eu fui uma dessas, né? Que sentei lá, fiz uma roda, uma roda, uma roda, e a senhora falou assim: você quer um homem, é isso, né? É isso que você quer. Eu achei tão fantástico aquilo. Eu falei, gente, mas como eu contei uma história para eles, assim, eu contando uma história, e aí você acha que você perdeu a paciência comigo? Não, vamos lá, vamos lá. Então é isso que você quer, né? Porque a gente não fala claro, né, Não, professor? não é que perde a paciência, é porque vocês ficam enrolando vocês mesmos, entendeu? Eu adoraria ouvir história, tomando uma cachaça. Mas ali não, ali não é hora de a gente ficar enrolando vocês, não. É hora de a gente, né, quer uma coisa, vamos lá, né? Vamos Não lá. adianta ficar enrolando vocês, né? E eu queria que Eu tava. Não, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, da vergonha, né? Que a gente tem vergonha de falar o que a gente quer, e a gente tem mesmo, né? E no workshop o professor Décio falou, né? Falou assim, que quando a gente se expõe, é que tá praticamente resolvido, né? Porque a gente não tem mais aquilo. Eu acho isso Eu, lindo. eu digo que quando a gente tem vergonha ainda de dizer algo, de pedir algo, é porque a gente ainda não precisa. Ou seja, não é que precisa, mas ainda tem pano para manga, entendeu? Eu ainda tenho gás para gastar. Porque quando a gente não tem mais gás, você arreia os burros na água. Você fala, eu não dou mais conta, me ajuda, né? Então, é igual a mulher quando tá parindo. Eu gosto muito de comparar com isso, né? Ela não tem vergonha se tem homem perto, se ela não depilou, ela tem que pôr o menino para fora, né? Então, vergonha é um sentimento, por isso que eu digo que vergonha é um sentimento de luxo, né? Vergonha é para quem pode, eu costumo dizer, né? Para quem pode, vergonha é para quem pode, né? Quando você não se expõe, eu tenho vergonha de me expor, é porque você ainda não precisa, né? Você não precisa de nada, você não precisa de ajuda ainda, né? Por isso que a gente diz, né? Não sei se você está lembrada, lá no módulo de ordens da ajuda, né?
A gente diz para vocês, a ajuda começa com o ajudado, não é com o ajudante. Né? Se o ajudado não tem essa postura, não desiste, né, de manter naquilo que ele estava fazendo, o ajudante não tem como ajudar. Né? Então, não adianta, a ajuda começa no ajudado. Eu comecei a falar das leis, Moana, e não segui, né? Porque aí você pediu para falar das constelações, a postura. Então, só voltar, porque a gente começou com isso, para concluir isso aí. Então, as leis são três, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, o pertencimento. Nós descrevemos essa lei do pertencimento. Eu falo que é a Labesse Willman, a gente diz assim: quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. Ponto. Né? E a gente diz que a parte mais importante disso tudo é o ponto. Porque tudo aquilo que você fala que vem depois do ponto não muda a lei. Porque você fala assim, quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. Mas, né? Meu primeiro marido, não pertence. Porque eu peguei ele na cama de minha melhor amiga. É o falecido. Não, continua pertencendo, né? Então, quem pertence, pertence. Acabou. Uma vez que pertence, acabou. No caso de casal, por exemplo, aquilo que o padre fala, que até que a morte os separa, nem a morte, assim, a morte não rompe o vínculo. E o pertencimento, ele é a única coisa que cria pertencimento é vínculo. Né? Nada mais. Amor não cria pertencimento, porque você quer pertencer, não te torna pertencer, não te faz pertencer. Enfim, então o que gera esse pertencimento é o vínculo. Né? E o vínculo, nós temos dois tipos de vínculo. Nós temos o vínculo de sangue e o vínculo de destino. Né? Então, o vínculo de sangue é simples. Né? Pode descrever que um monte de trem, pai, mãe, filho. Eu prefiro dizer assim, todo mundo quer sangue do seu sangue, exceto primos. E não me pergunta por quê, porque eu não sei. Tá? Eu sei que até a última vez que a gente viu e as pessoas viram, primo não pertence. Pode ser que mude amanhã. A gente vai falar primo também, mas até o momento eu posso dizer isso para vocês. Né? Aquilo que acontece no destino de um primo não tem efeito no seu destino. Por mais que você ame o primo, e geralmente nós amamos muito os nossos primos, né? Uhum. Então o vínculo de sangue é todo mundo que é da família, menos os primos, né? E os vínculos de destino. Vínculos de destino, aí vem pessoas com quem que acrescentam algo ao sistema, que somam algo ao sistema. Por exemplo, eu estou afogando, alguém me salva. Essa pessoa agora pertence ao meu sistema. Né? Porque ela me trouxe de volta à vida. Né? Um homem, eu tomo um homem, né, por exemplo, e sigo com ele, aí, ou às vezes tenho crianças, ou né, não precisa nem nascer, só de ficar grávida, né, já criou vínculo. Então, ele pertence? Pertence. Né? Então, alguém perguntou se ex-marido pertence. Então, nem existe ex-marido. Tem primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, quarto, 20º, 50º, mas não tem ex, porque uma vez que pertenceu, acabou. Nada desfaz esse vínculo, nem a morte. Então, para vínculos de destino, como eu estava dizendo, pessoas que somam algo à minha vida. Então, no caso aqui de parceiros, como alguém já perguntou, uma pergunta muito comum que vem é: quando que um parceiro pertence? Como é que eu sei que pertence ou não? Olha, tem casos que já foi tão visto, a gente diz, nesses casos pertence. Tem outros que a gente não sabe, só se surgir lá no campo. Então, casos que eu posso dizer para vocês, que se acontecer isso entre você e um parceiro, ou entre você e uma parceira, pertence, né? Então, que casos são esses? Por exemplo, digamos que eu tenho um parceiro. Como é que eu vou saber se pertence ou não? Quando? Quando há promessa de casamento, quando há gravidez vindo a nascer ou não, né? Ou seja, você ficar grávida por minutos, digamos, você toma a pílula do dia seguinte e aborta, aquela criança, aquele homem pertence. Né? Aquele casal tem um vínculo agora. Né? Consumação do sexo com amor,
né? Enfim, estupro, com gravidez ou não, estupro gera vínculo, né? Bom, então, e tem outros casos, tem experiências, né, que a gente já teve, que eu nem vou citar aqui, porque às vezes a pessoa começa, cria polêmica, né? Eu prefiro isso quando a gente, né, lá na portas fechadas, porque aí se tiver algum rendezvous, a gente resolve por lá, né? Tem alguém perguntando se tios pertence. Tia é sangue do seu sangue? Se for sangue do seu sangue, pertence, não é primo. Né? É sangue do seu sangue, não é primo, pertence. Aí o marido da minha tia, não, o marido da sua tia não pertence. Né? Perda da virgindade, seu primeiro parceiro, né? Primeiro parceiro sexual. Bom, alguém também perguntou aí, alguém salvou meu filho, pertence? Sim, eu disse, né? Um médico, por exemplo, que salva a vida de uma pessoa, pertence, né? Então, imagina, o médico tem um monte de vínculos. Estava conversando isso ontem à noite com o Décio, né? Às vezes a gente faz intervenções no curso, né? E aquilo ali muda a vida da pessoa. Né? Às vezes a vida muda porque a pessoa ela muda a postura, mas tem intervenções que a gente faz que são pontuais. Por exemplo, daquilo ali nasce uma criança, você passa a pertencer ao sistema daquela pessoa. Bom, então esses vínculos são assim, né? O vínculo de destino e vínculo de sangue, tá? No caso também, quando alguém prejudica gravemente o sistema, cria vínculo. Por exemplo, alguém mata alguém do meu sistema, essa pessoa agora pertence. É duro, né? Mas pertence. E se eu excluo, né, mais cedo ou mais tarde, na minha família agora, eu também vou ter um agressor. Eu vou descrever para vocês a lei do pertencimento, que eu mais gosto, que é segundo a minha avó, a vovó Geralda. Não sei se você já deve, né? Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, né? Eu cresci com a vovó falando algumas coisas, e aí, na medida que, né, agora, quando eu conheci, inclusive, esses princípios sistêmicos, né? Eu pensava assim, meu Deus do céu, a vovó já falava isso tudo, né? Então, a vovó, a lei do pertencimento, segundo a vovó Geralda, eu vou descrever para vocês. É assim, ela dizia assim pra gente, filha, não fala de catarro de filho dos outros, porque um dia você vai ter os seus. Né? Então, olha, eu acho bonito, porque ela não dizia assim, não fala de catarro de alguém que é sangue do seu sangue. Ela dizia filho dos outros, né? Filho dos outros em mineirês quer dizer filhos dos outros. Ou seja, minha filha, não julga as pessoas. Não julga as pessoas porque aquilo que você julgar, um dia você vai precisar amar em alguém que você já ama. Um dia você vai ser obrigado a amar. Ou seja, não julga porque alguém, por exemplo, matou outra pessoa. Você não sabe o que atua ali. Porque um dia você vai precisar amar um assassino. A vida vai te dar essa oportunidade, né? Porque todo mundo é filho de alguém. Só que nós já começamos a julgar nossos próprios pais. A gente esquece que eles também são filhos de alguém, né? Não julgar não é falar mal. Você não precisa nem falar, como eu já disse, que seria dos mudos, né? Então falar não é importante, é o que vai no seu coração, né? Quando você se coloca acima do outro. Eu vou dizer algo para vocês, né? Tem alguém, nós estamos aqui com 69 pessoas, né, junto conosco aqui na sala. Tá? Algum de vocês aqui não mataria? Né? Ou seja, quem de vocês aqui mataria? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando surge essa dúvida. Né? Vocês matariam? Sim. Será que vocês também teriam coragem de matar alguém? Às vezes as pessoas respondem assim, depende. Depende quer dizer, sim, eu tenho. Sim. Ou seja, eu mato, dependendo do contexto, eu mato sim. Por exemplo, se você chegar em casa e tiver alguém com um revólver na cabeça de uma pessoa que você ama e você tiver a oportunidade de atirar primeiro, você vai atirar. Mas aí depende, ué. Depende quer dizer que então você também é um assassino em potencial. Né? Dentro de você mora também um assassino. Porque, na verdade, pessoal, nós somos completos. Né? O universo está contido aqui. Ou seja, dentro de mim tem um assassino, uma vítima,
né? Eu costumo dizer, tem o alto e o baixo, o feio e o bonito, o branco e o preto, o bom e o mal, o certo e o errado, nós somos completos. Mas nem todas as pessoas são livres para expressar aquilo que soma ao mundo, né? Tem pessoas que não são livres, estão presas a outras coisas, no contexto delas. Então, já dependendo do contexto, você mataria? Ah, mataria. Pois é, aquela pessoa, dependendo do contexto, ela matou. Então, e ela deve arcar com isso, socialmente, né? Socialmente. Eu deixo isso com aquilo que existe para punir a pessoa pelo ato. Mas eu não eu pulo pelo ato. Eu não julgo a pessoa, porque eu não sei o que levou a pessoa a fazer aquilo, né? Então ela é punida pelo ato. E isso eu deixo com quem cabe, né? Existe a justiça aí exatamente para fazer isso. Eu não preciso julgar as pessoas, né? Porque quando eu julgo, eu fico presa. Quando eu julgo, eu trago isso para o meu sistema, né? Esse comportamento. Então, não falo de filho dos outros, que um dia você vai precisar, você vai ter os seus. Quer dizer, não julgue as pessoas, porque um dia você vai amar nas pessoas, em alguém que, né, você vai ser obrigado a amar, por exemplo, no neto seu, um assassino. Ele se torna um assassino, por exemplo. Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, tem que quebrar tal coisa na família. Não, não é quebrar, não é romper, sabe? É como se fosse uma coisa má. Se você quer que as próximas pessoas tenham um destino mais leve, então, respeite as pessoas e tudo que existe por aí, né? Cuide você daquilo que você pode fazer, né? Cada um faz e arca com as consequências do que faz. Nós não somos juízes de ninguém, né? Mas se eu cuido de fazer isso, se eu cuido de ter um espaço no meu coração para tudo que existe como é, aquilo que as próximas gerações vão ter um destino muito mais leve, né? Isso a gente pode fazer. Essa liberdade a gente tem, né? Mas essa liberdade as pessoas não querem. Elas querem outro tipo de liberdade, que é uma liberdade que beira mais a libertinagem, né? Então, sobre o pertencimento, é isso, né, que eu tenho para dizer. E quando eu excluo alguém, por exemplo, se eu excluo o pai do meu filho, esse filho vai se comportar idêntico ao pai. Eu vou contar para vocês aqui um exemplo, né, que a gente sempre gosta de contar nos nossos cursos, que traz muito claramente essa questão do pertencimento. Certa vez uma avó chegou no consultório, e dessa atendia individual, e ela chegou com o netinho, né? Ela procurou pedindo ajuda para o 10º médico, né? Ah, eu trouxe meu neto aqui porque ele é muito encapetado, ele não para quieto, não sei o quê, papapá. E o menino ficava brincando na tomada do negócio de ler raio-x, mexendo nas homotolias, quase quebrando o consultório. E aí desce, né, quase ficando sem consultório. Ele falou, filho, você pode sentar ali fora, ter umas revistinhas para você brincar, só para o tio conversar com a sua vovó? Né? Não era a mãe, era a avó que estava com o menino. O menino concordou, de boa, sentou lá, foi ver revistinha. E aí ele perguntou para a avó, né? Cadê o pai do seu filho, do seu neto? Aí ela disse, aquele desgraçado vagabundo engravidou minha filha, engravidou uma outra mulher ao mesmo tempo, e além do mais ele usa droga e tal, não para quieto, não tem sossego na vida. Aí o Décio falou, não tem sossego na vida. Quem mais que não tem sossego, né? Eu pergunto para vocês. Exatamente a criança que ela estava buscando ajuda, né? E aí o Décio disse para ela, eu posso... Aí ele falou para ela, então a senhora se prepara, tá? Se prepara porque o seu neto vai idêntico ao pai dele. Ela disse, que isso? Você está jogando praga no meu neto? Ele falou, não estou jogando praga. Isso tudo é porque ele ama muito o pai dele, né? Então ela disse, ficou meio incrédulo, né? Por quê? Ele nem conhece o pai dele, nunca viu o pai dele. Ele falou, bom, eu não posso explicar a senhora por quê, eu não sei explicar, mas eu posso mostrar. A senhora quer ver? Aí ela disse, eu quero, eu já estou aqui mesmo, quero. Aí o Décio chamou a criança lá fora, né, pediu para ele entrar e disse para ele, eu vou pedir para você dizer uma coisa olhando no olho da vovó, mas você só vai dizer se isso tiver no seu coraçãozinho, de verdade. Se não tiver, você não diz, tá? Aí a criança olhou para a vovó, ela topou, né, disse, tá bom, eu topo. Ele falou, vamos fazer uma brincadeira, né? Aí, não, eu topo. Aí ela olhou para o olho ele olhou para o olho da vovó, era um menino. E o Décio pediu para ele dizer, né?
querida vovó, eu amo muito meu papai. Ele é muito importante para mim. O menino disse isso e chorou. A avó ficou engasgada, obviamente, né? E ela pôde ver, ela não tinha visto, não é que a avó era má, né? Mas por julgar aquele homem, ela excluiu o pai desse menino. Então, ela disse, nossa, doutor, o senhor me deu uma lição aqui agora, eu não sabia que ele gostava desse jeito do pai dele, eu achei que ele não conhecia, ele nem importava, eu achei que eu estava protegendo meu neto, doutor. Nossa, Deus, se é desse jeito, eu vou caçar o pai dele, vou dar um jeito dele de levar para conhecer o pai dele. Bom, e aí, ele seguiu lá com a consulta da parte médica, e enfim. Isso aconteceu no posto do Caique, né? E lá tinha uma creche. Passados uns dias, as funcionárias da creche pediram um horário como desse lá e falou, doutor, a gente veio aqui porque só atendeu um menino outro dia, esse menino tinha que ficar uma funcionária por conta dele o tempo inteiro. E nós temos mais uns 2 ou 3 meninos, lembro, lá desse jeito. Será que o senhor podia passar para eles o mesmo remédio que o senhor passou para esse menino? Porque melhorou demais. Incluiu o pai. Então, a Dessa disse, não, meu amor, né? Pai não vende na farmácia, né? Então, esse é um exemplo, uma das primeiras vivências que a gente teve, né, que descreve, que talvez deixa claro para vocês aí, o que é esse pertencimento, né? Que quando eu excluo um comportamento, esse comportamento vai repetir, né? Se eu excluo um parceiro anterior, a primeira criança que eu tenho, num próximo relacionamento, essa criança ama loucamente esse parceiro anterior. Por quê? Porque só porque aquele parceiro anterior saiu de cena, ela pode nascer. Então ela vai, por exemplo, se aquele parceiro anterior tem um destino difícil ou segue sozinho, essa criança minha, quando crescer, talvez não consiga ter relacionamentos que durem, né? Também talvez vai ter um destino difícil, por amor, que ela não sabe na cabeça, mas na alma esse vínculo fica carimbado. Eu digo que é um carimbo, né, que fica na alma. E tem um efeito. E o efeito gera repetições. Então, aquilo que eu excluo se repete na geração seguinte, né? No máximo, não demora muito a aparecer de volta, não. Bom, então isso é o pertencimento, né? Da maneira mais simples e curta, né? Que eu posso falar aqui para vocês. Tem alguma pergunta aí, Mônica, que você quer fazer sobre isso? Não, só uma observação que, vendo uma live do professor Décio, né, que eu me surpreendi, assim, que eu achei muito bonita, até me emocionei aqui em casa sozinha, porque eu assisto todo dia vocês, né? E aí, porque essa vovó, né, quando a gente fala assim, porque a gente que tá de fora tende a julgar ela, né, falar assim, essa avó excluiu o pai, que vó ruim, mas na verdade é um amor cego, né, pelo menininho. Sim. E que a constelação, os princípios da Adbert, que eu acho assim que é a coisa mais linda do mundo que eu aprendi no último módulo, é que coloca as pessoas no fluxo do amor, que é que o professor Décio fez nesse caso, né? Colocar a vovó no fluxo do amor para que inclua o pai e ali todos se amem é a lei, né? Ficou dentro da lei, que é o amor que vê, é trocar o amor cego por um amor que vê. Ah, eu acho isso bonito demais, professora. Muito lindo. Muito lindo. Quando a gente... na verdade, o amor é quando você faz coisas por amor, né? Por exemplo, morre alguém da família cedo. E aí ou alguém está doente, você quer morrer, uma pessoa quer morrer no lugar. Ou seja, quando você faz algo pelo outro cheio de amor, né? Você, por exemplo, você sacrifica a sua vida pelo outro, sacrifica seu destino pelo outro, né? Acha que assim você está ajudando. E, na verdade, se você olhasse pro amor do outro, você não teria coragem de fazer isso. Ou seja, você esquece que não só você ama na brincadeira, que o outro também te ama, né? É isso que a gente chama de amor cego. É quando você faz algo pro outro, achando que está arrebentando a boca do balão, né? Por exemplo, o Gunter, né, nosso professor, ele contou pra gente uma vez que ele tinha 2 meninas, 2 filhas. Uma cortou o dedinho na cozinha, cortou o dedinho com faca. A irmãzinha menor foi na cozinha, pegou uma faca, cortou o dedinho e veio para a irmãzinha. Tá vendo, minha irmã? Eu também fui lá e cortei meu dedinho. Então, esse é um exemplo de amor cego, né? Se ela olhasse para a irmã mais velha, ela ia ver que a irmã mais velha não queria que ela fosse lá cortar o dedo, já bastava ela ter cortado o dedo dela. Né? Então, isso aqui é amor cego. E aí, quando a gente vê o amor do outro,
muita coisa é curada, né? Muita Então, coisa. nesse contexto. É. Muita coisa. Bom, é aquilo que eu te falo, né? Eu me sacrifico por você. Mas aí, por exemplo, eu morro por você, eu me sacrifico por você. Mas se você perguntar para o outro, eu falo, não, pelo amor de Deus, eu não quero que você faça isso, né? Porque eu também amo você, né? E porque eu amo você, por favor, siga mais leve, já basta que para mim é pesado. O outro também ama. Né? O outro também ama. Bom, sobre a, a ordem, né? A lei da ordem, ela diz assim, quem veio primeiro, veio primeiro. Quem veio depois, vem depois. Ponto. Né? Segundo Décio e eu falamos, né? Ponto. Ou seja, não é o fato de você não concordar, de achar que seus pais agem como se fosse pequeno, como você que for, acha que você é que manda, é a dona da casa. Não é o fato disso, da sua postura ser uma postura de grande diante dos seus pais, que vai mudar a ordem. A ordem é a ordem. A ordem tem a ver com quem veio primeiro, veio primeiro. Só com isso, mais nada. Né? Então, e quem veio primeiro quer dizer quem nasceu primeiro. Né? E isso tem um efeito na nossa vida. Quando a gente vai contra a ordem, né? No caso de exclusão, isso gera uma repetição. Né? No caso de contra a ordem, gera doenças, gera fracassos, repetições também. Né? E como é que a gente vai contra a ordem? Né? Quando nós nos colocamos acima, como se nós fôssemos melhores do que aqueles que vieram antes. Né? Isso não tem a ver com obediência. As pessoas confundem muito ordem com obediência. E não tem nada a ver ordem com obediência. Ordem tem a ver com respeito. Né? E respeitar, respeitar dentro do contexto aqui é concordar com o outro exatamente do jeito que o outro é. E com o destino do outro, porque ele não pode separar do destino dele, né? O destino dele é aquele, ele não pode separar, ele pode até mudar, mas é aquele que ele tem, né? Então, quando você, por exemplo, quer cuidar, por exemplo, da sua mãe como se ela fosse fazer sua mãe feliz, fazer sua mãe alegre, dar carinho, entendeu? Mãezinha, dar colo, mamãe tá triste, eu tenho que ir lá ajudar, tenho que ir lá resolver a tristeza da minha mãe. Enfim, quando você quer fazer além do necessário, cheio de amor, como eu disse, né, no meu contexto, por exemplo, lá no início, cheio de amor e de falta de respeito, ou seja, de não concordar com o destino, né, dos pais do jeito que é. Daqueles que vieram antes, né? E isso não é obedecer. Né? No caso da obediência, eu costumo dizer que as pessoas falam assim, então, como é que né? Se não é obedecer? Né? A desobediência ela é necessária. Se não houver desobediência, não tem evolução. Mas o que importa aqui não é a desobediência em si, mas a postura. Porque a desobediência é o quê? Né? Mas a postura com a qual você desobedece. A gente pode desobedecer com posturas diferentes. Por exemplo, digamos, que minha mãe não quer que eu me case com determinado rapaz, por exemplo, né? Aí eu digo para a mãe, que isso, só não sabe de nada, não. Só não dá conta nem do seu casamento. Né? Se a senhora soubesse, só vivia bem com meu pai, com seu marido. Se a senhora vive quebrando o pau com ele, como é que ela vem me dar conselho? Quem a senhora pensa que é? Eu vou casar assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Né? É uma postura, tá? Às vezes você nem fala isso. Às vezes você nem fala isso. Mas no seu coração tá isso. Minha mãe é idiota. Minha mãe pensa que se ela sabe de alguma coisa, vindo quebra no pau, ela não dá conta nem do casamento dela, vem me dar conselho. Quem ela pensa que é? Às vezes você não fala, não expressa isso, mas isso tá no seu coração. Né? Então, a outra postura, uma outra postura, e você desobedece e casa. Outra postura que você pode desobedecer também é casar com esse rapaz. Né? Mamãe, eu vejo que você não quer que eu me case com esse homem. Né? E a senhora deve ter seus motivos. Mas olha, ele é tão importante para mim, muito importante. E a sua bênção também é importante para mim. Me abençoa, mãe. Me abençoa se eu sigo com ele. E olha, se porventura não der certo lá, a senhora me dá um colo. A senhora me acolhe e caso. É outra postura. Lindo. Compreende? Eu não preciso nem falar isso para a mãe, mas isso vai no meu coração. E essas posturas diferentes vai ter um efeito diferente lá na minha relação com aquele homem. Então, a ordem não é obediência, não tem nada a ver. Sem desobediência não tem evolução.
Então, nós não estamos aqui pregando vaquinha de presépio, de jeito nenhum, né? É a postura. Eu estou vendo que tem umas perguntas aí Sim. sobre ordem, Moana. Você registra aí, depois a gente pode voltar e responder, porque eu quero concluir as 3 leis, tá? Tá, tem muitas perguntas, professora, e eu não sei assim o tempo, faltam 4 minutos para dar 1 hora. É mesmo já? Uau! Tá tão bom, tá tão bom. Bom, eu não sei se o Instagram então cai ou não. Não, ele não cai. Não sei depois como é que fica o cumprimento desse vídeo, né? Para postar e tal. Bom, deixa eu finalizar aqui então Então isso é... A nossa combina aqui hoje era falar das leis, né? Então deixa eu falar do equilíbrio que a gente encerra com isso. E então o equilíbrio, ele diz... Nem vou falar da lei da ordem segundo o Geraldo, vou só citar, né? Não vou contar os exemplos, né? Ela dizia, enquanto eu não estiver misturando açúcar, trocando açúcar por sal, ou sal por açúcar, não sei... Eu mando, na minha vida mando eu. Ou seja, enquanto eu estiver dando conta das minhas coisas, na minha vida mando eu. Vocês não interferem aqui na minha casa. Eu não preciso de vocês. Né? Essa é a postura. Quem está no seu lugar tem essa clareza, né? Em relação ao pequeno. Bom, isso aqui é uma live para cada lei dessa. Depois eu vou anotar. O equilíbrio. Professora, essas perguntas, tá? Do pessoal, tem muita pergunta. Tá, ok. A lei do equilíbrio diz o seguinte, quando eu dou algo, o outro também precisa dar algo de volta. Até aí não tem novidade nenhuma, todo mundo sabe disso, né? Mas o que Bert traz de novidade quando eu dou algo que soma, né? As pessoas falam algo de bom, eu não gosto de colocar assim algo de bom, né? Mas quando eu dou algo que soma, então, quando o outro precisa me dar algo de volta, um pouquinho mais, né? Que soma também, mas um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Porém, se também eu faço algo para o outro que fere o outro, as pessoas chamam de algo ruim, né? O outro também precisa equilibrar. Ele precisa fazer algo que me fere, porém, um pouquinho menos, né? Essa sacada do Beck na questão do equilíbrio foi muito show, né? Então, naquilo que soma um pouquinho mais, naquilo que fere um pouquinho menos. Somar naquilo que... Equilibrar naquilo que soma é tranquilo, é tranquilíssimo. Todo mundo gosta, né? Você me traz uma flor, eu faço um pão de queijo. É gostoso ir trocando, né? Mas naquilo que fere, ninguém quer trocar. É aí que o equilíbrio cai... como é que fala? É aí que as coisas degringolam. Porque quando alguém me fere, eu não quero trocar. Eu prefiro me manter vítima, reclamando, ou com raiva, ou magoada, e não que a gente chama dar o troco. Eu não equilibro essa relação. Por quê? Porque para eu ferir o outro, eu vou ter que deixar de ser vítima, eu vou ter que abrir mão da minha inocência, e as pessoas, muitas vezes, preferem perder o relacionamento do que perder a inocência. Vale lembrar que equilíbrio só acontece entre iguais. Equilíbrio não acontece onde existe ordem. Como eu sempre digo, né? Quando a ordem entra pela porta, Décio diz isso, né? O equilíbrio sai pela janela. Então não existe equilíbrio entre pais e filhos, por exemplo. Né? Lá tem ordem. Bom, já entre casal não existe ordem. Né? Entre amigos não existe ordem. É um relacionamento entre iguais. Eles chegam juntos. Ninguém chegou primeiro. Né? Voltando na questão do equilíbrio, né? Então, outro dia eu compreendi isso, acho que foi o ano passado, né? O equilíbrio está sempre na mão da vítima, daquele que foi ferido. É uma sacanagem, mas é verdade. Por quê? Né? Por quê? Porque se aquele que fere, eu posso ou ferir de volta para equilibrar, ou ele pode também compensar para equilibrar. Né? Mas veja bem, para ferir de volta, quem é que tem que ferir de volta? Eu que fui ferida. Uhum. Para ele dar a compensação, quem é que tem que aceitar a compensação? Eu que fui ferida. Né? No caso de relacionamento de casal, por exemplo, tem uma frase muito comum das mulheres. Os homens são mais à venda, mas nós não. A gente diz assim, ele pensa que me compra. Né? O cara apronta, sei lá, te fere, sei lá, faz alguma coisa que você não gosta,
E aí, sei lá, te manda flores. Aí você fala, ele pensa que me compra com essas flores. Ou seja, ele tenta compensar, mas a gente não aceita. Então, não tem jeito. O equilíbrio, no caso, quando fere, está na mão do inocente. Eu preciso, porque quem fere fica culpado. E quem é ferido, a gente chama de inocente, se sente inocente, né? Então, eu preciso, para ficar igual de novo, veja bem, eu preciso ficar culpada. Por isso que eu tenho que fazer ferir o outro um pouquinho mais. Porque se eu não ferir, eu vou permanecer inocente. E aí não estamos mais iguais, nós estamos em lugares diferentes, né? Um anjo e um capetinha, um no céu e um no inferno. Então, por isso que, para equilibrar, eu tenho que abrir mão da inocência e fazer algo para ferir o outro um pouquinho. Aí eu fico igualmente culpado. E aí esse relacionamento tem uma chance. Wilma, e aí se eu não der o troco? Se eu não equilibrar? Tudo bem, beleza, né? Pode seguir assim o resto da vida. Só que o relacionamento perde a estabilidade, né? Perde estabilidade. E um relacionamento é feito de trocas. Um relacionamento não é feito de amor, é feito de trocas. A troca é muito mais importante. Amor, a gente aprende todo dia a amar o outro um pouquinho. E o equilíbrio sustenta isso aí. Amor sem equilíbrio não se sustenta, né? Então, se você não está disposto a abrir mão da inocência, acaba que você perde esse relacionamento, ele perde estabilidade. Também tem pessoas que um fere, o outro fere, mas ao invés de ferir um pouquinho menos, fere um pouquinho mais. O daqui, obviamente, vai e fere um pouquinho mais, e fere um pouquinho mais. Sabe aquele negócio assim, a doce vida de transformar a vida do outro num inferno, né? Então tem casais que fazem bodas de prata, bodas de estanho, de ferro, de escambau, assim, né? Inteiramente ligados naquilo que fere, né? Ferindo um ao outro. Então, se você não abre mão da inocência para equilibrar, você pode até perder o relacionamento. E como eu disse, tem pessoas que às vezes preferem perder o relacionamento para não perder a inocência. Bom, essas são as 3 leis que atuam nos relacionamentos. Eu sugiro a vocês que nos ouviram ou que vão nos ouvir, que não acreditem em nada disso que vocês ouviram aqui. Nada, tá? Toma por base que isso é tudo mentira. Se vocês quiserem experimentar isso, experimenta, né? Olha para isso na sua vida. Vê se faz sentido. Se fizer sentido, usa, né? É seu, tá aí. Se não fizer sentido, como eu digo, joga fora. Não faz nada porque alguém falou, porque Beto falou, porque a Uber falou, porque a Moana falou, porque ninguém falou, né? Ninguém aqui é vaquinha de presépio. Isso aqui, essas leis são para ser experimentadas, elas não são teóricas. Elas são para ser vividas na carne, na pele. Não é teoria, não é conhecimento, né? É uma coisa que a gente experimenta. Não dá para você falar disso, não dá para você compreender isso teoricamente. Como dizia o nosso amigo Pedro Spetti, quando eu estava aprendendo a falar português, teoreticamente, né? Então, é isso. Se vocês quiserem experimentar, experimentem. Mas antes de experimentar, não acreditem, tá? Experimentem e vê se faz sentido. Isso aqui não é uma religião, não é uma verdade absoluta que a gente quer enfiar na cabeça de ninguém. Tem gente que vira Hellinger chato, né? Eu falo que tem uma religião nova, né? Uma nova religião, Hellinger chato. Chega para a pessoa, você está infringindo a ordem, você tá desequilibrando, é um Hellinger chato, você não consegue nem conversar com a pessoa. Porque fica o tempo inteiro enchendo o seu saco com essas coisas, né? Bom, é a nova religião do pedaço, Hellinger chato. Bom, gostei. Mona, obrigada pelo seu convite, pela oportunidade. Eu gosto sempre de compartilhar isso, porque nós só seguimos com isso na nossa vida, porque isso fez muito sentido dentro da nossa casa, com o nosso filho, no nosso relacionamento, e faz sentido na nossa vida, no nosso trabalho. Então eu gosto muito de compartilhar, porque isso realmente fez muito sentido e tem nos ajudado muito a tornar a nossa vida, né, os nossos filhos mais leves. Por isso, né, que é um prazer sempre ter a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas que podem, quem sabe, usar isso não para iluminar, como muitos acreditam que pode ser, mas só para tornar, como eu digo, o seu dia um pouquinho mais leve, né? É a única coisa que isso faz na vida da gente, né? E lembrando que, né, isso atua nos relacionamentos, onde a gente fala de pessoas só, né? Como todo lugar tem pessoas, então é uma coisa importante para a gente levar em conta. Um beijo, obrigada, Moana, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, tá bom?
Professor Wilma, gratidão Hum. imensa, né? Eu falo assim que eu sou fruto do que vocês ensinaram, gente. Eu experimento todo dia, tem disciplina diária de assistir as lives, os vídeos, e isso funciona, né? Nossa, eu fico vendo assim o quanto eu já transformei nesses anos que a gente está juntos aí na formação, vendo assim, real, e o legal é falar, gente, isso funciona, É. gratificante, né? Experimenta assim, igual a senhora falou, tem que experimentar, né? Eu posso comer um camarão aqui e falar tá uma delícia, mas se a pessoa não experimentar. É. E é isso. E que gostaria de agradecer a disponibilidade, a gentileza, o amor. Muito, muito obrigada. A gente não conseguiu nem responder as perguntas do povo. A gente volta uma hora e responde, né? Eu vou. Eu, eu agradeço também, Moana. Estou à disposição, é sempre um prazer aqui com vocês, tá? Muito obrigada. Tá bom. Beijão. Um beijo. Te cuida. Feliz Natal para você e para todo mundo, tá, galera? Se cuida. E quietinhos em casa. Feliz Natal, Beijo. professor. Feliz Ano Novo também. Beijo, beijo. Gratidão eterna. Obrigada. Sou muito grata por tudo que vocês me ensinaram nesse ano, porque com certeza estava escrevendo ontem, foi segunda, o que eu ganhei de bom nesse ano. E eu falava assim, gente, a constelação, professor Will, 10 e 10. Então, assim, estava lá no meu caderninho de gratidão, de agradecer tudo que eu Obrigada, muito aprendi. obrigada. Eu também agradeço. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada por ser útil. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo.